vai ler o livro de Neemias, amém? E a gente vai falar de um tema bastante importante e interessante, que é a restauração das portas da alma. E a gente vai utilizar o texto de Neemias para a gente aprender um pouco sobre as portas dessa cidade edificada sobre o monte. Quem é a cidade? Jesus vai falar que nós somos luz do mundo, uma cidade edificada sobre o monte. E o monte é Cristo. E nós somos essa cidade com vida, com luz, né? Que transmite paz, transmite atividade, movimento. Só que essa cidade ela tem portas. E a gente vai usar o exemplo de Jerusalém para a gente conhecer essas portas, as portas da nossa vida, para a gente fazer uma revisão ou restaurar, às vezes, coisas que a gente acaba esquecendo durante a nossa jornada, o nosso caminho. A gente está entrando em 2025, vai ter um projeto de vida, então vamos dar uma olhada, ver se a gente encontra alguma coisa aí para começar 2025 bonitão ou bonitona. Amém? Abençoados. São 12 portas, mas hoje a gente vai falar só de 6, porque não vai dar tempo. Amém? Na verdade, cada porta daria um culto inteiro, mas hoje a gente vai falar só sobre 6 portas de maneira resumida. E para a gente começar, a gente vai ver uns pedacinhos de algum texto para a gente montar a nossa ministração de hoje. E o primeiro texto de Neemias, capítulo 1, verso 11. Vai falar assim: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. Vamos lá para o verso 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Verso 5. E disse ao rei: se é do teu agrado, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Verso 8. Ele pediu uma carta, também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Agora a gente vai ver no capítulo 3, verso 1, ok? E levantando-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, ou porta do cordeiro, a qual consagraram e levantaram suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Anadel. Capítulo 3, verso 3. A porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Capítulo 3, verso 6. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a amadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Capítulo 3, verso 13. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoá.
Estes a edificaram e levantaram as portas com fechaduras, e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro, até a porta do monturo. Verso 14. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. Capítulo 3, verso 15. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu e levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da casa de Davi. Amém? São muitos pedacinhos, mas a gente vai fazer uma construção aqui para entender como que se deu esse momento de restaurar essas portas, tá? Feche seus olhos para a gente orar. Pai nosso, santo Deus querido e maravilhoso, estamos aqui diante da Tua palavra que foi lida, e que Teu Espírito Santo esteja conduzindo essa ministração, nos dando um direcionamento, visão, propósito, abrindo o nosso entendimento para receber a Tua palavra, Pai. Que a Sua palavra, que é viva, entre em nossas vidas, trazendo a restauração de cada porta a qual vai ser apresentada aqui, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém? E o que está acontecendo aqui? Eu li vários pedacinhos. Esse é o momento em que Jerusalém está destruída. Ok? O que aconteceu? Babilônia chegou, e quando Babilônia entrou em Jerusalém, ela destruiu tanto Jerusalém quanto o templo. E o povo foi levado cativo. Sendo o povo cativo, Babilônia acaba perdendo a guerra para Pérsia, ou Império Medo-Persa. E nesse período é aquele período que acontece aquela história de Esther, onde o povo volta para sua terra, né? O rei Ciro acaba permitindo. E essa volta, ela acontece em 3 etapas. A gente vai ver no livro de Esdras a primeira etapa acontecendo com um rapaz chamado Zorobabel. Ele chega e reconstrói o templo, o altar, o culto. Algum tempo depois vai vir um outro rapaz, que era um escriba fariseu, chamado Esdras. E aqui é importante a gente pontuar que fariseu sempre teve uma conotação boa no Velho Testamento. Era aquele que guardava a lei, era aquele que guardava a palavra. Aqueles fariseus que confrontavam Jesus, que eram os hipócritas. Mas a intenção do fariseu era guardar tudo aquilo que Deus tinha, porque o povo estava cativo. Tudo aquilo que o povo tinha recebido de Deus, porque o povo estava cativo, misturado com outra cultura. Então era muito fácil ele se perder com outra cultura. Então os fariseus existiam naquela época já, como Esdras, que guardavam os mandamentos e ensinavam todo o povo. A gente vai ver que depois da volta, vai ter um capítulo 8 de Neemias, ele vai pregar e ensinar para o povo no meio da praça. E todos começam a chorar e se arrependem. Então a gente vai ver essa segunda volta do povo com Esdras. E aí acontece a terceira volta. Qual que é a terceira volta? É essa com Neemias. A terceira parte do povo, que ainda estava lá na Pérsia, acaba voltando com Neemias. Amém? E o que está ali? Os muros da cidade estão destruídos, as portas estão queimadas. São 12 portas da cidade, que a gente vai ver, acaba vendo 6 aqui. Em outra oportunidade eu trago as outras 6, tá? E a gente começa vendo Neemias orando. Ele começa orando e ele vai diante do rei para levar o vinho. E ele era copeiro do rei. O copeiro tomava o vinho para ver se ele não estava envenenado, depois entregava para o rei. A gente vai ver isso, capítulo 2, verso 1. E aí o que está acontecendo ali? O rei olha e vê ele triste. Pergunta: por que você está triste? Porque todo o meu povo voltou, só que eles precisam de ajuda ainda, de restauração. A cidade está destruída. E eu estou triste aqui porque eu queria estar lá ajudando. É isso que está acontecendo. E aí quando o rei permite, ele vai lá pegar madeira, que a gente viu aqui, né, no capítulo 2, no verso 8. Verso 8 mesmo. Ele pega a madeira e ele acaba levando para lá. E por que eu fiz
esse resumo, para a gente entender qual era o contexto e para a gente entender também que Neemias é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Por quê? Porque primeiro, ele se apresenta como copeiro, aquele que entregou o seu sangue diante do rei. Para quê? Para restaurar o que estava destruído do povo. Mas também a gente vai ver ele pedindo autorização para levar o madeiro. Então a gente vai ver Jesus também com a sua vida carregando o madeiro para a cruz, para que ele fosse crucificado e restaurasse a vida que antes estava destruída pelo pecado. Então esse é o contexto a qual tudo está acontecendo. Amém? E 1 Timóteo vai falar que existe um só mediador entre Deus e o homem. Então Neemias entre o povo e o rei, fazendo a mediação com o seu copo de vinho. E 1 Pedro vai falar o seguinte: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então a gente está vendo aqui 1 Pedro falando sobre Jesus levando o madeiro. Então nós temos Neemias como um tipo de Cristo, sendo o intercessor do povo para que fosse restaurado tudo aquilo que estava destruído. E é interessante a gente notar que a porta tem 12 cidades, a gente vai ver 6 delas. E portas, como restauração, que é o tema que a gente vai falar, tá falando aqui, fala diretamente dos nossos sentimentos, da nossa personalidade. Por quê? Porque a nossa alma é o centro da nossa personalidade, é o centro da nossa vontade, é o centro de tudo aquilo que a gente pensa. E portas que precisam ser restauradas fala de sentimentos que precisam ser tratados. E portas que precisam ser restauradas fala de personalidade que precisa ser restaurada. Existem detalhes na nossa vida. Por quê? Porque nós nascemos numa vida de pecado, nós vivemos a nossa vida e nós somos expostos a muitas coisas. E essas coisas entram na nossa vida e atingem a nossa alma através dessas portas que a gente vai identificar aqui. Então, almas que acabam sendo feridas vão mostrar que tem uma personalidade meio conturbada, mas almas que são saradas em Cristo vão demonstrar uma personalidade pacificadora, amável, uma personalidade que procura entender o outro. Então existe essa diferença. Almas que foram atingidas durante a vida, de alguma forma foram destruídas em seus muros e suas portas. E muros fala de fortaleza, algo forte, né? E é interessante que a gente vai notar que ele vai começar a construção do muro, mas a prioridade na construção do muro são as portas. Antes de construir o muro, ele constrói a porta. A gente vai ver aqui os capítulos 3, onde fala das 6 primeiras portas, que ele vai começar a construir e em seguida as outras famílias começam a construir o muro. Então um muro vai ligando no outro. Começa a porta e liga o muro. Aí a outra porta e o muro de lá para cá. Então eles constroem rápido. E isso acaba durando 52 dias. Só para você ter uma ideia, Zorobabel foi para reconstruir o templo 90 anos antes de Neemias. Esdras foi 13 anos antes. Então todo esse tempo eles não conseguiram finalizar a cidade. Mas quando Neemias vai com um propósito de restaurar as portas, acontece tudo em 52 dias. Então a gente está vendo aqui um tipo de Cristo sendo enviado para restaurar a cidade, que é o povo. Então, Cristo que morreu por nós, para restaurar tudo aquilo que na nossa alma um dia foi conturbada, foi atingida, foi ferida. É esse tipo de Cristo que a gente vê em Neemias. Mas a gente vê também em Neemias a responsabilidade humana. Porque assim como Cristo morreu, agora tem a responsabilidade do homem de buscar as brechas para poder restaurar. E a gente vê isso no capítulo 2,
no verso 12, vai falar assim, ó: e de noite me levantei, isso Neemias falando, e comigo poucos homens, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele a quem eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. O que está acontecendo? De noite, quando estava todo mundo calmo, ele foi lá e deu uma volta na cidade, olhando todos os lugares que precisavam ser restaurados. Ponto. Agora a gente vai voltar um pouquinho a fita. Vocês lembram qual foi o primeiro versículo que a gente leu? Capítulo 1, no verso 11. E fala assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. O que isso quer dizer? Ligando com esse momento que ele está olhando ali. A gente aprende que antes de qualquer restauração existe um momento de oração. E aí, Neemias iniciou toda a restauração com uma oração. Ele orou, se apresentou diante do rei, e aí o rei o enviou, e quando ele enviou, ele dá uma olhada nos muros da cidade. Então, quando a gente quer descobrir aquilo que a gente precisa ser tratado, a gente precisa primeiro orar. Então a oração é a parte mais importante da restauração das portas, porque tudo começou com a oração. Então ele ora, e aí o rei o envia, e quando envia ele dá uma olhada para ver o que está quebrado, o que está destruído. E a segunda parte é a ação que ele realiza, que é identificar as portas e começar os trabalhos. E a gente vai para a primeira porta, que é a porta do gado, ou em algumas traduções, capítulo 3, verso 1, não sei como está escrito aqui, mas algumas traduções está com porta do cordeiro, ou porta da ovelha. Vamos ajudar a gente a ficar na porta das ovelhas, ou a porta da ovelha, ou a porta do gado, ou a porta do cordeiro, depende muito da tradução. Mas o que é essa porta? Essa porta, quando acontecia a festa da Páscoa, é por onde o sacerdote entrava com o cordeiro que ia ser sacrificado. Então essa é a primeira porta da restauração da nossa vida. É aquela que a gente abriu para Jesus entrar. O sacrifício da Páscoa, que morreu para que tudo aquilo que fosse destruído iniciasse a restauração. Porque uma restauração não é de imediato. Uma pessoa conhece a Cristo hoje, aí amanhã ela vem para a igreja, aí amanhã ela faz comunhão com os irmãos, aí amanhã ela participa do culto, aí depois ela estuda a escola bíblica, depois da oração, e aí ela vai identificando coisas que precisam ser restauradas. Mas a primeira porta a ser restaurada é a porta do cordeiro, que é por onde o sacrifício entra, é aquela que nós abrimos para Jesus entrar. Eu gosto de falar de jovens que a gente está falando lá, que todo dia eu aceito Cristo. Por quê? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, a gente está corrido, né, para lá e para cá, fazendo as nossas coisas. Aí, peraí, Senhor, não saia da minha vida. Eu recebo o Senhor todos os dias, porque Ele precisa estar nessa porta o tempo inteiro, escancarada, para que a gente não se esqueça que Ele precisa sempre estar dentro da nossa vida. Ele precisa entrar na nossa vida. 1 João capítulo 1, verso 29, o João Batista vai olhar, vai falar: esse aí é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É Jesus aquele que entra pela porta para restaurar tudo aquilo que foi destruído com o pecado de Adão. A porta do Cordeiro. E é na porta do Cordeiro que a gente reconhece o Senhor como o Salvador das nossas vidas, aquele que vai entrar e vai começar uma obra. Mas existe uma ação. Quando Jesus entra, existe a nossa parte. Lembra? Começa com oração. E depois Ele vai começar a mostrar tudo aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. Aí a segunda porta é a porta do peixe. Capítulo 3, verso 3 vai falar assim: a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas
fechaduras e seus ferrolhos. Detalhe aqui importante que acabou passando. No capítulo 3, na porta da ovelha, a gente não vê fechadura, porque é uma porta que não pode ser fechada. Aqui a gente está vendo uma fechadura. A gente já vai entender qual que é o propósito da fechadura, né? Então a primeira fala de uma consagração. Então nós recebemos a Cristo e a nossa vida agora é dele. Tanto que o texto vai falar, levantou, do capítulo 3, verso 1: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com suas mãos. Os sacerdotes edificaram a porta da ovelha, a qual consagraram. Então a primeira é onde a gente consagra a nossa vida a Deus. Como? Recebendo Cristo. Agora nós somos dele, porque nós somos comprados. Aí a segunda, a porta do peixe. Eles edificaram com madeiro e colocaram uma fechadura. E por quê? Porque a porta do peixe fala de multiplicação. Quando Jesus vê os discípulos, ele fala assim: venham, porque eu vou fazer vocês pescadores de homem. E a palavra hebraica para peixe é a mesma utilizada para multiplicar também. Então, aqui está falando aqui é o seguinte: você veio para Cristo, agora Cristo entrou, Ele está transformando a sua vida. Agora você é um testemunho vivo para que multiplique. É um chamado para a nossa vida. Então a porta do chamado, a porta do peixe, é onde Jesus nos chama para realizar a sua obra, para multiplicar, sermos ganhadores de almas. E a porta, diferente da primeira, ela tem uma fechadura. Por quê? Deus coloca essa fechadura porque Ele nos chama, nos dá uma ordem e a gente obedece. Mas tem gente que fecha, porque Ele dá uma oportunidade de escolha: você quer obedecer ou você quer realizar? Então o nosso chamado é uma ordem, mas cabe a nós aceitar. A gente não pode fechar essa porta. E a fechadura ao mesmo tempo fala de segurança. Então a gente abre essa porta para lançar a rede, que é a palavra, e ao mesmo tempo Deus nos dá segurança para que a obra seja realizada. A gente não fecha, porque a gente obedece. E quando a porta está aberta, a gente joga a rede para que a gente traga almas. E enquanto isso acontece, Deus nos dá segurança. Deus cuida de nós. A terceira porta é a porta velha. Essa é bastante interessante. Numa caminhada com Cristo, a gente recebe a Cristo, a gente tem o nosso primeiro amor, a gente quer que as pessoas vejam tudo aquilo que Cristo vê. Então a gente começa a multiplicar esse amor na porta dos peixes. Mas aí vem a porta velha. A gente não pode continuar a nossa caminhada se a gente não olhar o que está velho na nossa vida para poder jogar fora. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai falar que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a porta velha vai falar para a gente de hábitos velhos, pensamentos velhos, atitudes velhas, coisas do passado que a gente insiste em carregar depois que Cristo entrou. Então ele fala pra gente que a porta velha é uma porta que a gente tem que abrir para lançar fora tudo aquilo que a gente ainda carrega. Então a gente tem achismos. Não, eu acho que não é bem assim. Por quê? Porque antes, porque lá no passado, porque alguém me feriu, porque alguém falou mal, porque alguém fez isso. E a porta velha fala: joga fora. Porque se Cristo entrou, 2 Coríntios está falando que nós somos nova criatura, que as coisas velhas já se passaram. Então, se as coisas velhas já se passaram, tudo que é velho na nossa vida, que fica voltando à mente, é coisa do passado, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que falou mal, às vezes a pessoa é solteira, né? Vem o ex de novo, a ex, então é velho. E a gente tem costume de guardar coisa velha, né? Eu tenho costume, às vezes, de fazer uma limpeza em algumas gavetas e eu olho, eu falo assim: por que eu guardei esse papel? Quando eu vou tirar, eu tiro um bolo, eu tiro uma sacola de mercado. A gente não sabe por que faz isso. Automaticamente você acha que vai usar aquilo para alguma coisa, mas não usa. Acaba ficando lá. E a porta velha é para nos lembrar que a gente precisa sempre ver o que está velho na nossa vida para a gente retirar e jogar fora.
Porque a gente não precisa de sentimento velho, a gente não precisa de achismo velho, a gente não precisa de passado na nossa vida. Sabe por quê? Porque o passado na nossa vida, ele vai gerar uma oportunidade para que o diabo entre e coloque uma cadeirinha na nossa vida. Como assim? Olha só, Efésios capítulo 4, versos 22, vai falar assim, ó, até o 27. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. É aqui tudo que a gente falou, certo? Tudo que era passado, joga fora, seja renovado no espírito da vossa mente. Beleza, nova maneira de pensar, nova maneira de agir. Verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verso 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aqui está mostrando um comportamento novo. Antes talvez a gente não confiava, mas agora a gente precisa confiar. E essa ideia de confiar é interessante, porque já pensou se Jesus não confiasse em Judas? Já pararam para pensar? É interessante que quando Judas vem para entregar Jesus, Jesus vai falar assim: o que você veio fazer aqui, amigo? É interessante, sabe que a gente aprende que, na verdade, não é o outro que é o nosso amigo, é nós que somos o amigo. E muitas vezes, uma traição, ou alguém falando mal, ou alguém que vem perturbar a sua vida, é para te encaminhar para um propósito, porque às vezes você está acomodado em algum lugar, é necessário que alguma coisa aconteça para que você saia do lugar e caminhe até o propósito que Deus tem na nossa vida. E qual era o propósito de Cristo com a traição de Judas? A crucificação. Qual era o propósito de José com a traição dos irmãos? A gente às vezes olha as situações e fala assim: é o diabo. Será? Será que não é Deus às vezes promovendo uma situação para que a gente enxergue o propósito que Ele tem na nossa vida? Será que Ele não tem que a gente caia no poço, seja vendido, perdido, para chegar lá e ser um provedor? Então, a gente tem que muitas vezes analisar a situação para ver se o traidor, aquele que está causando um problema na nossa vida, não seja a pessoa enviada por Deus para nos encaminhar para um propósito que Ele precisa cumprir através de nós. Amém? Porque quando está tudo bem, eu acho que tem uma coisa errada. A gente já ouviu, já falaram isso aqui também. Se está tudo muito bom, é porque tem uma coisa errada. E aí, continuando, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Então, tudo que a gente fala, olha Paulo, lembra como ele começou o versículo? Se revista do novo homem, renove a sua mente. Aí como ele finaliza? Não deis lugar ao diabo. Por quê? Tudo que é velho e que a gente continua carregando como sentimento, pensamento, atitude, achismo sobre os outros, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre a polícia, sobre qualquer coisa. Tudo que é velho é um lugar onde o diabo arruma espaço para pôr a cadeira dele. E quando ele põe a cadeira dele lá, ele começa a bagunça. Então vamos tirar as coisas velhas, porque o que é velho é o cama do diabo. Deus está falando aqui: não dê lugar ao diabo, porque com coisas velhas, como o texto começou falando, nós fomos revestidos do novo. O texto começou falando isso. Tem uma história. Você já ouviu a história do sapo na casa? Eu acho que não. Vou contar. Tinha um cara querendo comprar uma casa. E ele procurou lá na internet, OLX, Mercado Livre, e ele achou uma mansão muito abaixo do que estava sendo vendido. E aí ele entrou em contato e o cara falou: só vir aqui e pagar que já chegou a chave. E aí ele foi lá comprar a casa. O cara falou assim: ó, essa mansão vale 1.200.000, mas eu te vendo ela por R$10. Mas R$10 não vai passar tudo. Vou te passar o contrato, vou te passar a chave, vai ser seu. Mas com uma condição: o prego da sala é meu.
Por que é importante? O prego é meu. Quando eu precisar vir aqui ver o prego, você tem que deixar eu entrar. Senão, essa é a regra do contrato. Ele deixou, comprou a casa por R$10. Pois bem, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, apareceu o cara lá e falou assim: eu vim ver o prego. Aí o cara abriu a porta, olhou, beleza, não tira o prego daí, senão você perde a casa. Aí voltou o cara de novo, olhou, o prego estava lá, deixou. Aí chegou um dia, o cara chegou com um sapo morto. Deixa eu ver meu prego. Deixa. Aí ele foi lá e pendurou o sapo e foi embora. O cara falou: você pode? Você não pode? Ele falou: nossa, o prego é meu. Eu vendi a carne para você. Você falou que e assinou um contrato que o prego era meu. E aí o sapo foi apodrecendo, foi empesteando toda a casa. Aí depois volta o cara com o cachorro morto e amarrou lá no prego também. E aí o cachorro começou a apodrecer, começou a empestear, encheu de mosca. O cara não conseguia mais. O que está acontecendo? Uma coisinha velha que deu autoridade, legalidade para o diabo entrar e colocar coisa morta lá. Coisa do passado, que vai feder, que vai incomodar, que vai fazer uma bagunça. Então um lugar que era de paz acaba virando um lugar de destruição, um lugar que ninguém quer ficar. E essa porta velha fala disso, de a gente olhar o que está velho na nossa vida, o que a gente continua carregando, que a gente acha que vai precisar. Tem uma pessoa te seguindo lá no Instagram, no Facebook, tem um contato no WhatsApp, tira. Porque coisas velhas é prego. E é prego do diabo. Para quê? Para que ele coloca o sapo morto lá. Que na hora que o negócio começar a feder, é pior. E aí a gente não pode mexer, porque a gente deu prego para ele. E isso fala de coisas velhas que a gente acumula na nossa vida em vez de largar. Quarta porta, a porta do vale. Esse vale, tá, capítulo 3, verso 13, fala assim: a porta do vale reparou Anum e os seus moradores de Zoná. Esses a edificaram e levantaram as portas com fechaduras e seus ferrolhos. Está vendo aqui a fechadura novamente? E o que é a porta do vale? A gente vai ver que o vale, antes da Babilônia, era um lugar bonito, era uma paisagem. Só que o povo começou a se corromper e se virar para a idolatria e o pecado, e servindo outros deuses. E sabe o que eles fizeram nesse vale, que era lindo? Colocaram um touro de bronze e sacrificaram suas crianças lá. Jeremias vai falar desse lugar como o lugar da matança, e ele vai profetizar que aquele lugar nunca mais teria vida. Por quê? Porque era o lugar onde o povo começou a adorar outro Deus e sacrificar crianças a Moloque. A gente vai ver essa passagem. O Deus Moloque era representado por um touro de bronze que eles colocavam a criança dentro e colocavam fogo embaixo para ela derreter lá dentro. E é assim que eles faziam. E Deus abominou isso. E aquele lugar foi amaldiçoado. Depois que esse lugar foi amaldiçoado, ele virou um lugar onde as pessoas da cidade jogavam assassinos, jogavam pessoas indigentes que morriam, que ninguém conhecia, e todo o lixo da cidade colocava fogo. Então ali o fogo nunca apagava. Vocês já passaram, não sei aqui em Sorocaba, mas São Paulo tem um lixão lá. A gente passa a noite, passa de dia, está sempre pegando fogo. Tá, tem umas chaminézinhas saindo assim. Por quê? Porque ali tem lixo o tempo inteiro. E eles precisam queimar, e aquilo está queimando, e enquanto está queimando está vindo mais lixo. Mas também eram jogados os indigentes e os assassinos. Aqueles 2 assassinos lá da cruz provavelmente foram jogados lá. Jesus não, porque veio um rico, lembra que comprou o túmulo, entregou o túmulo para que Jesus fosse colocado lá. Mas os assassinos eram jogados lá, os indigentes, aqueles que não tinham identidade. E esse vale, Jesus vai falar em Marcos, que é o lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. Ele vai usar isso quando ele está falando de pecado. Se você pecar com a sua mão, corte a sua mão fora. Se você pecar com os olhos, joga os seus olhos fora. E ele vai falar assim: porque se você for jogado aonde o fogo não apaga e o verme não morre, ele está usando a referência desse vale, porque eles estão de frente com esse vale, eles estão falando isso. Então, esse vale
era o lugar onde era jogado quem não tinha identidade. E era jogado todo o lixo da cidade. Então era um lugar onde representava o inferno. Tudo aquilo que não prestou na cidade era jogado lá. E essa porta é a porta que foi reconstruída através da morte de Cristo. Porque Ele nos resgatou do inferno. E é quando Ele resgata, e o texto vai falar, a Bíblia vai falar que Ele pega a chave da morte e do inferno, Ele tem autoridade sobre isso, Ele fecha essa porta. Mas é uma porta que a gente tem costume de abrir. Como? Pecado. Então, uma vida de pecado mantém essa porta aberta. E essa porta aberta, a Bíblia vai falar que ela é muito larga. Passou perto dela, você cai para dentro. Por quê? Porque uma vida de pecado abre a porta do vale. E a porta do vale é o caminho para o inferno. E a gente precisa manter essa porta fechada. Quando o pecado chegar na nossa frente, a gente vai identificar o pecado e vai renunciar, para que a gente não abra essa porta e seja mandado de volta para esse lugar, onde o fogo não apaga e nem o verme morre. Está sempre queimando. É um lugar preparado para o diabo e para o demônio, não para pessoas. Mas o diabo vai fazer o quê? Você acha que eu vou sozinho? Vou levar uma galera comigo aí. Então ele vai influenciar a nossa vida para que a gente tenha um comportamento pecaminoso. E esse comportamento abre essa porta. É uma porta que a gente precisa estar atento para manter ela sempre fechada. Quinta porta, Neemias capítulo 3, verso 14. A porta do monturo. Monturo é uma porta estranha, né? Deixa eu ver se está monturo aqui também. Mas algumas traduções vai trazer. É a porta do lixo. Diferente das coisas velhas, diferente da porta do vale. Essa é onde eles limpavam a cidade, onde o povo entregava os seus lixos e o pessoal saía por ela para ir até o vale e jogar lá. Então essa porta do lixo fala de tudo aquilo que se acumula na nossa vida. A gente já recebeu a Jesus, né? A gente já fechou a porta do vale, então nós temos a salvação em Cristo. A gente está passando por uma restauração, multiplicando, tirando as coisas velhas, e aí tem o lixo. Diferente de coisas velhas que fala do passado, o lixo fala de coisas que a gente acumula durante a nossa vida, no nosso dia a dia. E aonde que a gente acumula esses lixos? Que a gente vê, que a gente ouve, lugares que a gente frequenta, internet, televisão, novelas de pessoas homossexuais que estão se casando, coisas que a gente acaba vendo na internet que são impróprias, pornografia, palavrão, tudo isso são coisas que acumulam lixo na nossa vida. E a gente vai viver na nossa vida, tipo, nada a ver isso. E continua. E aí é uma latinha, depois é um cotonete, depois é um resto de comida, daqui a pouco é um sapo, daqui a pouco é um cachorro morto. Quando você vai ver, você não tem nem mais vontade de orar, porque está cheio de lixo. E aquele lixo está ali e tirar aquele lixo acaba sendo difícil. E essa porta do monturo fala desse lixo que a gente acaba acumulando ao longo da nossa vida. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 20. Vamos falar do capítulo 5, verso 20, que a gente vai ver isso. Coríntios. Olha só. Porque, a partir do verso 19, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quer saber o que é lixo? Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 20. Inimizade, feitiçaria, porfia. Porfia é uma conversa imprópria. Então ela acaba tendo raízes para pornografia, para coisas que a gente vê, para coisas que a gente fala. Então é uma sequência de coisas aí. Tá? Homicídios, bebedices, glutona. Bebedice não tem nada a ver. Beber uma tacinha, em casa, uma cerveja. Nada. Não vou ficar bêbado. Você sabe que muitas vezes a pessoa pega
Por que ela bebe? Só para dar um exemplo. Por quê? Porque geralmente ela quer relaxar. E aonde que a gente precisa descansar? Pois é. Então, quando a gente toma uma latinha para descansar, eu estou idolatrando algo que está tomando o lugar de Deus. Então, uma latinha para descansar já está respondido. Entende qual que é o problema? Mas a Bíblia não mostra claramente as bebedices. Essa ideia de beber um pouquinho para relaxar, por que a gente não ora para relaxar? Por que a gente não senta para ler a Bíblia para relaxar? Entende? Então, quando a gente substitui aquilo que Deus pode fazer por nossa vida por alguma coisa, seja bebida, seja um lugar, seja comida, seja qualquer coisa, a gente está idolatrando essa coisa, porque a gente está substituindo aquilo que Deus poderia estar fazendo por nós. Amém? Glória a Deus por esse culto pentecostal. Mas aí, olha só, verso 22 de Gálatas vai falar assim, mas o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, até a palavra é grande, né? Demora para você ficar bravo. Falei isso até com a minha esposa, quando ela fala que eu deixei o sapato na sala. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Então, a gente está vendo aqui o que é lixo e o que é pureza. Obras da carne acumulam lixo. Obras do Espírito traz limpeza. Então a porta do lixo está falando isso. Eu vou ter que olhar o que eu sou carnal para poder consertar, para ser restaurado. Lembra? A porta está sendo restaurada pelos homens. Neemias só foi lá governar. Tanto que ele foi enviado como governador da região. E a sexta porta, a fonte. Neemias capítulo 3, verso 15. Deixa eu voltar lá em Neemias. Essa é fantástica. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Então a porta da fonte, a gente com fonte, se parar para pensar agora já vai vir um monte de coisa para você, mas sempre apontando para quem? O Espírito Santo. Então a porta da fonte restaurada, lembra que a gente acabou de sair do lixo? Agora vai vir a limpeza. A porta da fonte. Porque a fonte, que é o Espírito Santo dentro de nós, faz fluir um rio. Que ao mesmo tempo que jorra, a gente é levado por ele. Que é aquele rio que sai do trono, a gente vê em Ezequiel, a gente vê isso em Apocalipse. Que quanto mais perto do trono, ele é mais raso, mas quando vai mais longe, ele vai ficando mais fundo. Então, é o Espírito Santo que vai nos pegar no início da nossa jornada, no lugar onde a gente acha que Deus pode nos dar coisa, e nos levar para uma responsabilidade em lugares que a gente não consegue pisar. Por quê? Porque a gente depende dele. Mas isso é um crescimento, é um amadurecimento, é um rio que ele vai crescendo. Mas também é um rio que flui, como aquela passagem da mulher samaritana, e jorra. E a gente vai ver Romanos, capítulo 8, versos 26, vai falar o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Efésios capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que está acontecendo aqui? O Espírito Santo, ao mesmo tempo que nos consola, porque Jesus enviou outro consolador, assim quando ele sobe, esse consolador é o que nos conduz na oração. Por quê? Porque a gente não sabe como orar. Se a gente fosse orar realmente, pedindo tudo aquilo que a gente quer, Deus vai falar: tá, e que hora que você vai me adorar? Que hora que você vai agradecer? Porque a gente gosta de pedir coisas, né? Vai direto na petição, porque Deus pode dar, porque Ele é a divindade. Mas aí Deus está esperando você orar para que você tenha um relacionamento.
E é isso que o Espírito Santo faz. Ele vai nos conduzir naquilo que a gente não sabe pedir. Isso ele vai fazer tanto na nossa oração comum, mas principalmente na nossa oração em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, o Espírito intercede por nós. É Ele que fala aquilo que nem mesmo a gente sabe. Ah, mas eu não sou batizado em línguas. Não fique preocupado com isso, continue orando. Tá? Isso é só um dom. E quem tem esse dom tem a oportunidade de ter o Espírito Santo orando por você, intercedendo. Mas se você não é ainda não é batizado com o dom de línguas, você continua orando, buscando, e mesmo assim o Espírito Santo vai te conduzindo naquilo que você fala. Ok? Você não fica mais especial porque você tem o Espírito Santo com o dom de línguas. Porque o Espírito Santo, ele está sobre nós e em nós, a partir do momento que a gente passa a crer em Cristo. Olha só quando Jesus se batizou. Ele se batiza e aí desce uma pomba. E uma voz do céu que fala: este é o meu filho. Ou seja, creu em Cristo, você recebe o Espírito Santo. Você se batiza, ele entra dentro de você. Então é assim que funciona. E é diferente de dons. Na oportunidade a gente fala a diferença de dons, de batismo dos dons e do Espírito Santo. Mas o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo é quem intercede por nós. E o texto vai falar assim: enchei-vos do Espírito. E enchei-vos enche-vos. Então a gente recebe e a gente dá. A gente recebe e a gente compartilha. Tudo que a gente recebe de Deus, aquilo que eu sou cheio do Espírito Santo, é para quê? Para ficar para mim? Não. Enchei-vos. Seja cheio e entregue. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa ele te levar, deixa ele falar através de você. Para quê? Para que haja mais espaço para ele te encher de novo. E assim ele vai te enchendo de novo. E assim ele vai te enchendo de novo. Todos os dias. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus.